Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou Jéssica Camilo e eu tô aqui gravando o meu terceiro vídeo hoje com a mesma roupa. Agora nós vamos falar sobre hábitos, disciplina. Esse é um projeto que eu tô fazendo pra minha vida, né? E eu quero falar. Por que eu tô fazendo esse projeto? Vou falar um pouquinho de mim aqui pra vocês. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que procrastinava. Nós vamos falar sobre hábitos, procrastinação e constância. Pequena reflexão pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que procrastina, sempre. Eu espero que vocês consigam ter o áudio, talvez ele não fique muito alto, porque o meu microfone eu não posso usar porque meu celular estava descarregado e eu só tenho hoje para gravar esses vídeos e tenho um monte de coisa para fazer. Tempo para mim é muito importante. E eu tô aqui enquadrando a mulher decidida na minha vida, né? Por incrível que pareça, meu computador tá aqui porque tá uma colinha daquilo que eu vou falar para vocês, tá? Então, eu sempre fui uma pessoa que não tinha bons hábitos, que não tinha mudança, que não tinha constância, que não tinha disciplina. Mas no meu ano de 2021, eu decidi mudar a minha vida depois de eu ter adquirido um problema de saúde chamado, que eu achava, não sei se eu tenho de fato, porque eu não consegui concluir os exames, porque eu dependo do SUS, e também por causa que veio a pandemia na época. Sutilmente apareceu um problema de síndrome de intestino irritável, né? Que não sei de fato se eu tenho realmente, não consegui concluir todos os exames. E também eu adquiri um problema muito sério com o longo do tempo, que só foi piorando, que até hoje eu tenho, que é a chamada intolerância à lactose. A minha intolerância à lactose, ela é bem severa. Ela inflama todo o meu organismo. E até hoje eu tô nessa luta, nessa batalha para recuperar uma saúde intestinal melhor. Por quê? Porque meu intestino se tornou fraco com a intolerância à lactose. E, gente, eu adquiri hábitos na minha vida a partir daí. Eu me lembro que eu dormi no meu sofá em 2022. Lembro como hoje. E eu tava tão cansada daquela vida que eu tava tendo, mas eu não sabia e não tinha como mudar. Através daí, eu assisti um vídeo de uma YouTube que eu amo muito, que mudou muito parte da minha história, a Vanessa Lino. Pra quem não conhece, vai no canal dela, a Vanessa Lino, ela tem um canal no YouTube e tem no Instagram, que é maravilhoso. Pra mim, aquela mulher é uma referência de mudança. E eu assisti o vídeo dela, ela tava em Amsterdã naquela época, e ela falava muito sobre mudança e hábitos. Ela falou como é que ela mudou os hábitos delas e a mudança dela. E naquele dia, eu decidi mudar os meus hábitos e as minhas formas de viver a minha vida, né? O que eu fazia. A primeira coisa que eu fiz foi baixar livros em PDF sobre mudanças, sobre hábitos. Coloquei no papel tudo aquilo que não estava me fazendo bem, tudo aquilo que eu não queria e aquilo que eu queria na minha vida. E através dali eu levantei, fiquei escutando os vídeos dela na minha televisão e fui arrumar minha casa, que vivia o tempo todo bagunçada. Fui arrumar minha casa, nunca gostei de bagunça, mas sempre que eu chegava do meu curso, que eu estudava na época, fazia radiologia, minha casa estava toda bagunçada. Por quê? Porque eu bagunçava a casa toda. Só pra almoçar, eu bagunçava a minha casa toda. Sabe, eu dormia no sofá com um prato do lado no chão. Quando eu acordava, sempre colocava o meu pé dentro do prato. É incrível que eu pareça. Então eu tinha esses hábitos terríveis. Eu chegava do meu curso, comia, colocava o prato do lado, botava o pé dentro do meu prato e eu ficava enrolando, assistindo vídeos no YouTube para poder eu levantar e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Foi aí que me apareceu por sugestão do WhatsApp, olha, falando da outra rede vizinha aqui, do YouTube, a Vanessa Lino, que foi aí que eu peguei, eu vi o vídeo dela, eu sempre quis morar fora, e o que me chamou a atenção foi ela ter falado de mudança, de como ela conseguiu mudar, como ela conseguia fazer exercício físico no frio de Amsterdã. Então, eu comecei a comer, a devorar os vídeos dela sobre hábitos e mudança lá. E eu sempre quis morar fora, aquilo me chamou a minha atenção. E através daí, eu já seguia uma outras meninas, que é Mariana Medeiros, eu acho que esse é o nome dela. Eu já seguia, ela falava muito sobre mudança de hábito, de disciplina, mas eu nunca consegui mudar nada. Eu falava que eu ia mudar, eu escrevia várias coisinhas, colocava post-it, fazia várias listinhas, mas eu nunca consegui mudar. Mas através desse vídeo da Vanessa Lino, eu já estava fartada, já estava no nível de um cansaço muito grande sobre mudanças na minha vida, sobre meus hábitos. E aí foi que eu consegui trazer isso pra minha vida. Eu morava num apartamento horrível, popular, né, do governo, alugado de uma amiga minha, que ela passou pra mim, ela alugou pra mim. Ela saiu e alugou, mas ela não me falou que lá era um inferno. Gente, eu não conseguia dormir. Sabe aquelas casas
tipo favela, aqueles apartamentos favela em que as pessoas usam droga, que as pessoas vendem droga, que aquelas mulheres ficam o dia todo de pijama na porta, que elas ficam falando mal da vida dos outros, arrumando confusão, são barraqueiras. Gente, a minha vizinha, ela botava cadeiras ali na minha porta pra fumar droga na minha porta. Eu ficava drogada junto com aquele povo, sabe? E de tanta fumaça de droga que tinha. Eu odiava morar naquele apartamento, eu queria muito mudar a minha vida, mas eu não tinha condições financeiras porque eu estava 7 anos desempregada. Não tinha emprego, não tinha nada que eu fizesse para conseguir mudar. Eu vivia dependendo da minha mãe financeiramente, eu dependia dela, ou seja, e eu escutava coisas que eu não queria porque eu não tinha dinheiro. Então a minha mãe, ela me sustentava naquela época, só que a base de muitas humilhações. O custo daquela comida que minha mãe pagava, botava na minha mesa, o custo daquela moradia que não era nem pago por ela, mas era pago pelo governo, porque o governo tinha desabrigado a gente e colocado num aluguel social, e aí minha mãe pagava esse apartamento para mim morar, porque eu não queria morar com ela, porque como eu trabalhava, eu morava sozinha. E aí depois que eu perdi meu emprego, eu fiquei numa zona de financeira muito ruim, minha mãe começou a pagar para mim meu aluguel. Porém, gente, numa dependência assim, financeira horrível, né? Da minha mãe pra tudo, pra comer, pra vestir, pra beber. E ela me humilhava muito. Porque eu tenho uma relação com a minha mãe, eu tinha, né? Hoje não. Mas eu tinha uma relação com a minha mãe muito complicada, muito conturbada, muito tóxica. Hoje nós somos melhores amigas, mas antes não era assim. Mas tudo isso veio através das minhas decisões que eu tomei na minha vida. Né? Decisões de perdoar, decisões de pedir a Deus ajuda, decisões de ir pra igreja. Muitas decisões que eu tomei na minha vida, tá? Então, essa relação que eu tenho hoje com a minha mãe, ela veio através de decisões. E quando eu saí daquele apartamento que eu decidi, porque eu tava quase ficando louca, eu tenho uma sensibilidade muito grande a barulho. Eu nasci com alto nível de sensibilidade a barulho. E eu só fui descobrir isso através de psicólogas. Através de quando eu tive depressão. Vou contando um pouco da minha vida pra vocês aos poucos, ao longo dos vídeos que eu vou gravar. E eu entrei em depressão, né? Muitas coisas que aconteceram na minha vida. E quando eu fui pra psicóloga, quando eu fui fazer psicóloga e psiquiatra, eles descobriram que eu tinha um alto nível de sensibilidade a barulho. E eu tenho mesmo, gente. Eu fico surtada, eu fico num nível assim que dá até ataque de pânico em mim, de tão nervosa que eu fico quando eu tô no meio de zoada, no meio de festa, de barulhada, de gente falando alto. Falar alto perto de mim já me desperta um terror terrível, então eu não gosto. Por isso que eu nunca tô nessas coisas de festa, de balada, até porque eu não gosto mesmo, nunca gostei. Eu já fui, já frequentei, mas eu não sabia que eu tinha esse certo tipo de intolerância a barulho. Tanto que eu vomitava, eu tinha desmaio, eu ficava com ânsia de vômito, eu ficava assim com falta de ar terrível. E depois que eu descobri que eu tinha esse problema, foi aí que eu comecei a mudar ainda mais o meu nível de vida. Eu morava nesse apartamento, se você sabe aqueles paredão de radiola que tem no sul não, que tem no Nordeste que eles colocavam, eram várias copladas de radiolas, assim, de caixas com aqueles alto-falantes grandãos, assim. Pesquisem aí, caixas de som de radiolas, festa de reggae no Maranhão, vocês vão encontrar isso aí. Aquelas caixas enormes, um paredão, tipo um paredão mesmo que dava pra botar uma casa. Eles botam na parede da casa, que vai a casa inteira, aquelas paredão. Eles colocavam aquilo ali de frente pra janela do meu quarto. Colocava na janela, de frente pra janela do meu quarto. Gente, parecia que o teto ia cair. A janela balançava, todas as coisas que estavam dentro de casa balançavam. Aquela barulhada dos infernos. E eu me via perturbada, no nível que eu ficava chorando, desesperada. Eu não tinha dinheiro pra mudar, dependia da minha mãe, desempregada. Queria não mudar minha vida, ansiando, já tinha assistido o vídeo de Vanessa Lima, ansiava muito por mudança, mas eu não tinha o arte principal para fazer essa grande mudança que era o dinheiro. O que que acontece? Vou pegar uma água para hidratar para contar para vocês que esse vídeo vai ser longo. O que que acontece? E, gente, um alto nível de sensibilidade a barulho. E aí eu peguei, tô aqui procurando a minha sandália, eu peguei e falei pra minha mãe, assim, no nível, ela tava dormindo bêbada no segundo quarto do apartamento, porque ela tinha brigado com o marido dela, e foi dormir lá. Eu cheguei e falei pra minha mãe, abri a porta do quarto. Minha mãe dormiu naquela barulhada de festa ali, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia estudar, eu não conseguia pensar, eu não conseguia nada. Eu abri a porta do quarto, num nível de choro, de nível de choro, num nível de colapso de choro. Eu falei pra minha mãe, me tira daqui, senão eu morro. Falei assim pra minha mãe,
Me tira desse lugar, senão eu vou me matar. E ela me viu num estado, gente, eu já cheguei em estados assim bem extremos na minha vida mesmo. Ela me viu num estado tão catastrófico, no chão da cama que ela tava deitada, que ela falou assim: procura kitnet ou casa pra te mudar então, que eu vou te tirar. Porque eu tava num nível de choro, que sabe aquele choro que a criança tá com o catarro escorrendo? Eu tava nesse nível. Passei a noite todinha acordada, com aquela barulhada, aquela coisa toda na minha cabeça. E eu abri a porta daquele quarto num desespero. Porque quando eu tô num alto nível de colapso psicológico, né? Que já abusaram muito do meu psicológico, eu já não tenho outra coisa a fazer que eu só fico chorando, né? E eu cheguei, me joguei naquele chão, naquele quarto da minha mãe. Eu cheguei ali na cama dela, falei assim, que ela tava no quarto. Falei, me tira daqui, senão eu morro. Me tira daqui, senão eu me mato. Aos gritos, chorando pra ela. Chorando, nos gritos mesmo. E ela falou assim, procura a casa, o kitnet pra te mudar, que eu vou te tirar. E ali, gente, eu fiquei procurando, passei. E eu tava determinada a me mudar naquela semana, antes que minha mãe mudasse de ideia. E também porque eu realmente não tava mais, eu não aguentava mais aquela barulhada, aquela coisa. E criança gritando, mãe correndo, filho gritando, e mulher brigando, e baixaria, e radiola, era dia e noite, caixa de som. Gente, não tinha um segundo. Não tinha um segundo de paz. Era dia e noite, caixa de som. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não parava. Toda hora tinha alguém escutando música no alto nível de volume. Era alguém que passava, sabe, abriu o porta-mala do carro e aquela barulhada. Era alguém com aquelas bicicletas com umas caixas desse tamanho na frente da cargueira, escutando música no alto volume. E olha o ovo, era, sabe, dessas coisas. Gás. E não era só isso. Era tudo, 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 tudo. E eu decidi mudar minha vida. Me mudei de kitnet, de apartamento, fui para outro apartamento do outro bairro, onde era silêncio, onde era tranquilo, eu dormia a noite bem, coisa que eu não tinha sono. Comecei a acordar cedo, fazer exercício físico, a ler livros que eu gostava muito de ler. Sempre lia muito, né? Eu sempre lia no caminho para o curso, sempre lia qualquer lugar, menos na minha casa, porque eu não conseguia ter tranquilidade para ler e absorver o que eu estava fazendo. Então eu comecei a tentar estudar de madrugada, mas isso eu não conseguia. Sabe por quê? Porque os vizinhos sentavam debaixo da janela do meu quarto. E ficava ali a noite todinha batendo papo, conversando. E era alto, ria alto, colocava uma caixinha de som debaixo do meu quarto. Isso já em plena 2 horas, 1 hora da manhã, meia-noite. Se você reclamava, eles falavam assim, a rua é pública, a calçada é pública. E você não podia fazer nada. Chamava a polícia já nem ia mais, porque é favela, né? A polícia não vai perder tempo com gente favelada. E a partir daquele momento que eu saí daquele apartamento, eu comecei a decidir tomar decisões na minha vida. Eu tinha ansiedade, eu tinha TAG, eu tinha estresse terrível, eu tinha tudo. Eu não conseguia, eu tinha muito aqueles ataques no peito, assim, sabe? De tão desesperada que eu ficava. E através daí eu comecei a me exercitar, a comer melhor, a ler livros. Eu comecei a acordar quando eu me mudei para aquele apartamento que era silencioso, em que eu tinha paz, às 5 da manhã. Eu li o Milagre da Manhã, aquele livro que eu comprei para eu ler. Li o livro Girl Boss, fui aprender sobre como economizar o meu dinheiro, de projetos e tudo. E através dessas coisas que eu fui buscando, quanto mais conhecimento eu fui buscando, mais livros eu fui absorvendo, mais eu fui aprendendo. E isso trouxe uma divisão muito grande na minha vida. Isso foi me trazer hábitos, veio me trazer responsabilidades, veio me trazer a questão da tomada de decisões na minha vida. Por que eu tô falando pra vocês? Esse vídeo realmente vai ficar longo. Porque primeiro você tem que ver onde você tá. Em que situação você se encontra para você mudar e chegar aonde você quer. Porque não é sobre o que tá lá na frente que você tá olhando o que tá lá na frente. Poxa, eu tô vendo as viagens, eu tô vendo o carro, eu tô vendo os apartamentos. Mas primeiro você tem que enxergar o que tá aqui. O que tá aqui perante você? O que tá presente? O que tá próximo de você? O que você tá vivendo? Porque você vê a vida da blogueira, é ótimo, maravilhoso. A vida da Vanessa Lima, ela tava em Amsterdã. Se comparava com a minha? Não. Da Mariana Medeiros, se comparava com a minha? Não. Então, o que eu pude absorver de lá? Peguei aquilo ali, impulsionei pra minha vida. Falando assim, eu também posso fazer isso aqui. Eu também posso ter isso aqui. Eu também posso viver isso aqui. Eu não tô falando das questões financeiras, dos bens materiais. Tô falando da mudança. Porque eu não tinha dinheiro pra ir pra Amsterdã. Não tinha. Ainda não tenho.
mas eu tinha o poder da tomada de decisões na minha vida. É sobre isso que eu tô falando pra você hoje. Sobre o poder de tomada de decisão. Qual o poder de tomada de decisão que você tem na sua vida? O que você quer hoje? Porque para de flertar com o futuro. Flerte com aquilo que você tem agora. O que você tem agora? Uma casinha no meio do nada ali, da casa de tábua? Você consegue só apenas ter uns livrinhos em PDF, né? Ler livros ou não é livros? Um livro por muita humilhação para baixar? Pega aquele livro. E é assim que eu comecei, baixando os livros na Lê Livros de graça para eu ler. Na época eu baixava livros no Odocero, agora tem que pagar. E se você conseguir pagar R$7, R$8, que pobre não pode ser feliz, baixe. Vá buscar livros como O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã. Busca livros que possa trazer, abrir a sua mente. Selecione as suas amizades. Busque com quem você está andando. Investigue as suas amizades. Saiba aonde você está andando, com quem você está andando, o que você está absorvendo das pessoas. Foram as mudanças que eu pude fazer na minha vida no momento. Busque curso de graça na internet. Tem uma plataforma que eu gosto muito, que é bem barato, sempre tem promoção de livros, que é Ajuda-me, né? Se eu conseguir, vou colocar o link dela para vocês aí. Se eu conseguir, se eu não conseguir, você já sabe. Ajuda-me, né? Coloco talvez o nome abaixo ali da descrição do vídeo, talvez vocês peguem, porque eu não sei exatamente o link dele. Mas eu comecei a comprar, eu tenho um monte de cursos, são cursos vitalícios, que você nunca vai deixar de assistir, tá? Você pode rever de novo. E aí isso foi mudando a minha vida. Fui me comprometendo com aquilo que eu queria. Sabe o que eu coloquei? Comecei a pesquisar várias coisas sobre mudança, sobre hábitos, lendo. E chegou a mim o mapa dos sonhos. O mural dos sonhos, o quadro dos sonhos. Eu fiz muito quadro dos sonhos, mapa dos sonhos. Tinha a questão do caderno de manifestação, que eu manifestava aquilo que eu queria no meu caderno. Eu gosto muito dessa palavra manifestar, que pra mim parece assim que é um demônio que tá entrando no teu corpo. Mas sobre, ou seja, idealizar, mentalizar. Eu gosto muito mais dessa palavra, de mentalizar aquilo que eu queria. Então eu mentalizava, eu escrevia no caderno aquilo que eu queria. Eu vou viver isso, eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquela forma. E muita coisa aconteceu. Só que, gente, você tem que aprender a trabalhar primeiro com aquilo que você tem, com a sua realidade. Não é ficar buscando idealização na vida da blogueira, porque realmente isso não vai acontecer na sua vida. Você tem problemas emocionais? Comece a tratar dele. Você quer mudar a sua vida, os seus hábitos para acordar cedo? Vai aos poucos, aos passos. Primeiro determine-se, enxerga o que você tem primeiro. Consegue mudar de hábito de um dia para noite desesperadamente? Não consegue. Bota 5 dias, acordar cedo, 5 dias. Não bota logo 5 da manhã, porque também não vejo muita necessidade de acordar 5 da manhã. Mas 5h30. Acorda 5h30, se proponha, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes, faz um chazinho, se sente com uma Bíblia, vai ler a Bíblia. Isso é muito importante. Tudo aquilo que nós lemos sobre os livros de hábitos e mudanças, a Bíblia já fala. Vai ler a Bíblia. Vai ler um livrinho também depois da Bíblia. Vai escrever ali o que você quer, seja a idade que você tem, 15, 20, 30, 40 anos. Tudo é possível quando você está vivo. E vai lá e acrescenta aquilo que você quer naquela coisa. Jéssica, eu sou insegura. Procura uma psicóloga no SUS. Demora, é difícil demais de conseguir, gente, porque eu tenho acompanhamento com psicóloga no SUS, que até hoje eu faço. Por quê? Porque pra minha psicóloga, ela gosta das minhas conversas, ela gosta, e eu também gosto de receber o conhecimento dela. Mas o meu maior psicólogo é Jesus, né? Eu converso tudo com ele. Antes de chegar na psicóloga, eu já conversei com ele. E, gente, tô tratando o meu emocional. São decisões que eu tomei na minha vida. Hoje, que antes eu não fazia isso. Eu tratei muito de mudar coisas na minha realidade. Eu enxerguei a realidade que eu tinha. Busquei livros, me comprometer mais com meus estudos, me comprometer com as coisas que eu queria. Eu tinha muito medo, tinha muitas presilhas. Eu era muito amarrada em tudo aquilo de muitos medos. Porque eu sofri muitos abusos psicológicos na minha infância. Eu era muito presa nos meus medos. Hoje em dia, eu estou colocando cadeado a cadeado abaixo, tirando todas as correntes da minha vida. Comecei com o psicológico, comecei com o emocional, estou trabalhando até hoje nisso. Então, antes que você coloque um padrão alto para você alcançar, alcance o padrão baixo na sua vida. Trabalhe no seu emocional primeiro, trabalhe no seu psicológico primeiro, naquela insegurança que você tem, naqueles medos que você tem, naquela mentalidade negativa que você tem, naquela mentalidade atrasada que você tem de achar que o dinheiro não traz felicidade, mas não vai trazer mesmo. Quem traz felicidade é Jesus. Que a paz do Espírito quem traz é Jesus.
mas o dinheiro te traz conforto, te traz liberdade. E os hábitos te traz conquistas e mudanças, tanto internamente como externamente, sabe? Os hábitos e as constâncias, ela te colocam em uma linha reta para alcançar. É como uma estrada, que você vai seguindo, vai indo, vai indo, vai indo, e você consegue alcançar aquilo que você quer. Mas se você não tem hábito, se você não tem mudança, se você não tem constância na sua vida, meu querido, você é uma deriva e vai afundar e vai secar uma hora. Você vai secar. O vapor, o calor vai te evaporar, sabe? Então, o que você tem? Não precisa ter coisas grandiosas para você conquistar e mudar algo na sua vida. Pega uma folha A4 ali e escreva aquilo que você é com aquilo que você quer. Eu digo coisas mais básicas. Não tô falando de bens materiais ou de objetos. Tô falando de eu quero acordar cedo. Se proponha 5 dias, 5h30, chazinho, um livrinho, uma bíblia. Problemas emocionais, eu sou insegura, vou procurar uma psicóloga pelo SUS. Vou pedir. Se eu não conseguir, vou escrever todos os dias ali até eu conseguir, né? Sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, né? Sobre o meu negativismo. Vou ler a Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de o que falamos, o que pensamos, aquilo não sobrevém. O livro de Jó fala isso. Tudo aquilo que eu temia me sobrevém. Por quê? Porque o medo que você tem de acontecer alguma coisa faz com que aconteça. A Bíblia fala desde Gênesis a Apocalipse. Tudo é palavra. Deus, Jesus e o Espírito Santo criou o mundo como? Com a palavra. Apocalipse, ela foi revelada pelo João através de quê? Através de visão e palavras. Deus mostrou a João como vai ser o fim dos tempos e falou a ele. Então você percebe que começou o Apocalipse, a Bíblia, o mundo se começou com a palavra. Fez-se a luz e Deus viu que tudo era bom. Não tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Separe a escuridão do dia, sabe? Cima do céu, tudo Deus falou, gente. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E ali em Apocalipse ele mostrou, olha a visão, ele mostrou para João o que ia acontecer. Ele mostrou o Vale dos Ossos também, não foi para João, que eu esqueci agora o nome da pessoa que viu, acho que foi o Samuel. Acho que foi Samuel, não me lembro. Agora, mostrou. Você tá vendo que tem várias visões? Vê o que vai acontecer. O Vale dos Ossos já foi ressuscitado? Não. Quem é o Vale dos Ossos? São o exército de Israel, que Deus diz que vai levantar no fim dos tempos. Apocalipse. Ele vai ressuscitar todos aqueles filhos de Israel. Então ele mostrou, não lembro o nome do cara, não sei se eu esqueci, gente, não é Samuel. Mas ele, Jeremias, não lembro. Ele pegou, falou o que ia acontecer. Então ele começou, viu, ele mostrou a visão dos ossos criando carne, os ossos depois criando vida, a carne ressurgindo, a pele, os tecidos, o sopro de vida. Deus mostrou. E Deus mostrou para João o que ia acontecer. E Deus falou, João, né? João não sabia escrever, por isso que Deus mostrou para João, mas Deus falou para ele. Então você vê aí que você visualizar a sua vida daqui a 10 anos, a 5 anos, traz você o que você quer. Mentalizar e profetizar faz você chegar onde você quer. Mas tudo isso, ela tem uma coisa muito importante. Ela tem que estar melhorada aqui. Tem que tirar as travas daqui e tirar as travas daqui. Você tirando as travas do emocional, daquelas coisas que você guarda, dos traumas, das mágoas, do rancor, do ódio, você vai conseguir fazer que muita coisa venha na sua vida. Porque às vezes a sua vida tá travada, não por causa de que você não tem forças no braço para fazer, mas pelo ódio, pelo rancor dos seus pais, dos seus amigos, dos seus colegas, do que te fizeram. E dos abusos que você passou. E a sua mente, ela é ruim, péssima, bloqueada, ela é negativa, ela é pessimista, ela só atrai coisa ruim, porque você pensa 24 horas no ruim. Então, antes que você coloque numa folha de papel, vou acordar às 5 da manhã, eu vou conquistar isso, vou conquistar o carro, vou conquistar a vida, porque a gente só fala, igual o povo da igreja hoje em dia, só fala de conquistas, de bens materiais. Trabalha aqui, gente.
Trabalha aqui. Trabalha aqui para conquistar o que você quer. E aí sim você vai conseguir ver muita coisa mudar na sua vida. Coloque ali, mural, quadro. Não sobre exatamente a vida daqui a 10 anos, mas para daqui a 2 anos. Coloque lá. Cara, não tenho condições de ter uma CNH porque eu tô desempregada. O que você tem condições de ter? Quero uma vida mais próxima a Deus. O que você tem que fazer? Porque não adianta você colocar no mural que você quer um carro se você não tem trabalho, se você não tem emprego, se você não tem dinheiro. Não adianta. E não adianta você colocar no mural que você quer uma vida com Deus e você nem vai na igreja. Você nem se ajoelha para orar. Você nem fala um obrigado. Você nem fala um obrigado, Senhor. Bom dia, Senhor. Não adianta. Que você não vai ter realmente. Entende o que eu quero dizer? E não adianta você dizer, poxa, nada acontece pra mim. E você fica o dia todo deitado no sofá, girando o Instagram, o YouTube, mas continua vendo meus vídeos. E outras redes sociais. Aí é muito bom ver os outros conquistar. Você não conquista porque você tá ali, parado. Tá cheio de travas, tá cheio de medo, de paranoias. Por isso que você não conquista. Então eu digo isso, antes de você sair gastando do seu dinheiro para comprar coisas que você não tem, isso também é muito importante. Economize seu 10 centavos, seus 5 centavos, 20 centavos. Se você ganha 50 centavos, guarde 25. É sobre essas questões, essas pequenas mudanças que você tem controle sobre a sua vida. Não adianta você ir pra blogueira, sei lá, Luana não sei de quê, entendeu? Que fala sobre transformar isso, mudar aquilo. Gente, você tem que começar primeiro dentro de você. Aqui, nos seus hábitos, nas suas mudanças pessoais, nas suas mudanças. Isso você tem que começar primeiro, para depois você ir para um nível maior. E bota aí uma meta, eu vou estabelecer, porque eu só tô conversando com você, depois eu vou ensinar mais coisas para você. Coloque algo que você queira conquistar em 3 meses, eu não tô falando de bens materiais, eu tô falando de mudança interna. Sua mente, que isso vai dar um trabalho demais para você mudar se você tiver uma mente pessimista. Mas você consegue. Pede ajuda a Deus, né? Você consegue. Coloque frases, né? Eu sou boa, eu sou bonita, eu sou abençoada, eu sou magnífica. E você vai conseguir ver umas coisas mudando na sua vida. Mesmo que você não acredite, mas escreva todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Ore todo dia, peça a Deus todo dia que você vai conseguir ter. Essas são as mudanças principais que você tem que fazer na sua vida. Nada de você chegar ali, aí eu vou mudar amanhã. Tem coisas que te irritam na tua vida. Eu odeio ficar deitada horas, 3 horas, 4 horas depois que eu acordo, não, sabe? Mas eu não consigo sair da cama. Tá entendendo? Aí você pode mudar isso, que é algo que tá dentro das suas ações, você pode mudar, sabe? Outra coisa, eu quero mudar minha alimentação, quero comer saudável, mas eu só recebo um salário mínimo, mas eu tô com sonho de comprar minha casa. Você pode fazer uma mudança assim na sua alimentação. Sair do industrializado e da fritura. Pega, economiza, compra uma airfry. Faz aquele bifinho ali na airfry. Não precisa ter milhões de dinheiro, porque eu faço isso. Eu não tenho, sou CLT e consigo ter uma vida melhorzinha, uma alimentação melhorzinha. Entendeu? Comprei uma airfry pra mim, coloco ali dentro, sem óleo, faço minha comidinha e coloco. Não precisa você ir ali, vai na feira, faz aquele pedido sabe, de diminuir o preço, aquela promoção, aquela negociação com o feirante. Em vez de comprar 20 cenoura para estragar na geladeira, que é a coisa que eu fazia, compra só 5. Faz aquela saladinha bonita, bota do lado do prato, com um arrozinho ali, temperadinho com alho, com uma cebolinha. Mas não precisa sair de hambúrguer, de cachorro quente, se você quer ter uma mudança daqueles biscoitos recheados. E vá ter um controle sobre a sua vida. Se você não consegue controlar a sua vida, você não vai conseguir controlar nada. As suas escolhas, os seus gostos, as suas decisões, você não vai conseguir ter nada na sua vida. Então, controle-se. Busque controlar isso na sua vida. Tome decisões na sua vida que venham te levar para o caminho bom. Por que eu tô falando primeiro que você tem que começar na mente, na sua visão, na sua boca e nos seus emocionais? Porque isso são o que mais controlam a gente. O que mais destrói a gente são a nossa boca,
aquilo que nós criamos na nossa mente, aquilo que nós achamos que nós estamos vendo, que na verdade não é, ou aquilo que a gente idealiza através dos nossos olhos, sabe? Que às vezes é a negação para nós mesmos, a criação, o fato de guardar sentimentos, de guardar emoções, de guardar dor, traumas. Vai tratar disso. Antes de você começar a criar qualquer coisa, vai tratar disso. E depois a gente vai falar de hábitos, dessas mudanças que você tanto quer. Primeiro a gente vai começar, depois de tudo isso que nós já tratamos, a gente vai começar a mudar a nossa forma de... A gente vai acordar mais cedo, a gente vai dormir mais cedo, a gente vai ter uma alimentação melhor, a gente vai fazer aquele exercício em casa, que não precisa de academia, gente, para você fazer um exercício. Pega aqueles litros lá de água, de ketchup, bota para cima, bota para baixo. Invente coisas. Nem tudo é sobre dinheiro, é sobre atitude. E aí, porque você vê a blogueirinha fazendo vários posts lindos na internet de academia, disso, daquilo, eu não tenho como mudar a minha vida. Tem sim, eu faço exercício em casa. Aliás, até disse que eu ia fazer hoje, ainda não fiz, que eu tenho que estudar, tem um monte de coisa. E também estabeleça prioridade na sua vida. Estabeleça prioridades. Isso é importantíssimo, sabe? Mas também não fica dentro daquela regra que você tem que seguir tudo arriscamente. Se você não consegue fazer o exercício na segunda, não tem problema. Faça na terça, na quarta, na quinta. O importante é seguir. Não é ficar dias e dias sem fazer. Não negocie com a preguiça. Bota ela para correr, como Jesus fala. Resista ao diabo e ele fugirá. Resista à preguiça, sabe? Que ela vai sair. Então é isso. Mude pequenas coisas. Um hábito, eu não gosto de ler, mas é importante para crescer. Não tem como você crescer na sua vida sem ter conhecimento, sem adquirir conhecimento, sem ler, sem a leitura, sem o estudo. Uma folha por dia é o suficiente, sabe? Uma folha por dia. Quando eu digo uma folha, é só um lado. Se você tá no lado 20, leia só 20. Aí amanhã lê 21. Vai levar anos, meses? Não é meses para você terminar. Mas não é sobre o final, é sobre o processo que você está passando. O processo de mudança que você escolheu na sua vida, que você determinou. E é isso que eu chamo de hábitos, de mudanças. Primeiro o tratamento interno, para depois a mudança naquilo que a gente possa expressar para a gente mesmo. As conversas de autoanálise com a gente mesmo, isso é questão de mudança de hábito também. Não é só sobre acordar cedo, que todo mundo fala. Não é só sobre conquistar o bem material, que todo mundo fala. Não é só sobre divulgar na internet aquela vida bonitinha da blogueirinha. A mudança de hábito também começa no emocional, começa no psicológico, começa nas nossas palavras, começa na nossa visão, na criação de visão que nós temos. Essa é a mudança de hábito que eu tenho para falar para vocês hoje. Esses são os hábitos que eu quero que vocês tragam para a vida de vocês hoje, que eu quero que vocês adquirem na vida de vocês hoje. Esses são os hábitos que eu quero que vocês enraizam na vida de vocês, que vocês plantem essa semente. De se vestir melhor, de escutar músicas melhores, de escutar um louvor. Se você não gosta de louvor, vá para o MPB. Vai, porque a gente fala assim, eu não gosto, Jéssica, eu não gosto. Quantas coisas que você faz que você não gosta? Você não gosta de trabalhar. Quem que gosta de acordar cedo para trabalhar para CLT? Ganhar um salário que não dá para viver uma vida boa. Você não faz? Você faz isso? Você gosta? De acordar de madrugada, debaixo de chuva, debaixo de frio, calor dos infernos para ir trabalhar, para ganhar um salário que não dá para você viver uma vida digna? Você faz algo que você não gosta, mas é necessário para você pagar suas contas. Não é certo? Escute uma música que no primeiro momento, mas a música é feia, eu não gosto. Um MPBzinho, um blues, um jazz, uma musiquinha suave. Vai abrir muito a sua mente. Esquece aqueles funk de palavrão, baixo calão, que ali não te acrescenta nada. Sabe, não te acrescenta nada. Se afaste também de amizades que não te levam a nada. Conversas idiotas, conversas fúteis, conversas fracas, conversas mortas, conversas vazias. Se afaste. E vai criando hábitos. Muita coisa que eu faço hoje é porque eu não gostava. Eu não gostava de acordar cedo. Muita coisa que eu faço hoje eu odiava. Mas hoje eu faço. E eu vejo que foi a melhor escolha pra minha vida. Por exemplo, eu quero muito definir a minha barriga. O meu abdômen. Gente, eu não tenho muito tempo. Meu tempo é muito curto. Eu trabalho muito. Vou ter que fazer extra. Tenho projetos, tenho sonhos que eu quero conquistar.
o tempo é muito limitado, eu tenho uma faculdade, eu não tenho, financeiramente eu tô quebrada, porque eu tomei decisões erradas, escolhas erradas. Vim ao longo da minha vida tomando decisões certas, tomei uma decisão errada. Me arrependo um pouco, não tanto, porque eu conquistei algumas coisas através dessas decisões. Que hoje eu gosto dessas decisões, que eu tomei dessas coisas. Porém, eu poderia ter escolhido com mais sabedoria. E eu aprendi o erro. Agora eu vou ter que fazer extra, trabalhar, para repor, que não tem como repor aquele coisa que você já tirou, mas para voltar à tona numa coisa melhor, sabe? Então é sobre isso. Por exemplo, eu queria me vestir melhor. Queria me vestir melhor. Então eu usei muito do meu dinheiro para me comprar roupa, que foi pouco, na verdade. Eu usei do meu dinheiro porque eu fiquei doente, do meu extra, do meu reserva que eu tinha, eu tive que cuidar muito da minha saúde, eu fiquei muito doente aqui no sul, entendeu? Muito doente mesmo, que eu tive que fazer exames, que eu tive que gastar. E como o SUS demora muito, eu não tinha como ficar esperando. Porque eu trabalho e aqui no sul não é como você tá na sua cidade natal, eu tô só. Que você é descartado na CLT a qualquer momento, você não pode nem te dar o luxo de ficar doente, entendeu? Então eu precisava pagar essas coisas pra mim. E hoje financeiramente eu tô quebrada. Mas eu vou me erguer novamente. Eu vou me erguer. Estabeleci meus planos, meus projetos. Falei assim, eu vou ter que trabalhar de extra, de domingo a domingo, que coisa que eu odeio trabalhar no final de semana, nos feriados, pra eu conseguir melhorar e ter um pé de meio, uma reservazinha de emergência. Entende? E eu tô fazendo algo que eu não gosto, pra eu ter uma segurança, um sossego melhor. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho que pagar minha faculdade. Eu tô sem o dinheiro da minha faculdade. Aí eu vou ter que fazer extra para eu poder pagar minha faculdade se eu quiser estudar. Mas eu tô disposta a vencer. Isso mostra o quão você quer vencer na sua vida. Se propor a vencer. Aí você fala, poxa, eu quero vencer, então eu vou ter que passar por isso. Mas isso é o agora. Amanhã você vai estar melhor, porque você vai ter concluído a faculdade. Vai levar um tempo para você concluir, vai. Mas eu vou ter concluído a faculdade. Eu vou ter ali uma oportunidade de olhar um concursinho, que, gente, eu nunca gostei de concurso, mas entre CLT e ser concurseira, seja concurseira, porque CLT, meu amigo, tô fardada de CLT. Então, você vai abrindo portas, vai te dando coisas melhor, sabe? Então é sobre isso. Antes de você sair acordando de madrugada igual um desesperado, porque você vê a blogueirinha falando, trate o que tá dentro de você, o que tá na sua vida presente, o que tá aqui, o que tá agora. Eu dei um exemplo da minha vida. Desempregada há 7 anos, sendo humilhada pela minha mãe, morando numa favela maldita, né? Que era só barulho, suada, que eu odiava, que eu não conseguia nem dormir. Cheguei num colapso terrível, num estado terrível emocional, psicológico, entendeu? Até hoje estou tratando traumas emocionais da minha vida. E tô muito bem, graças a Deus, tratando por o que eu tava antes, porque eu tô agora muito melhor. E eu fui tratar disso. Isso era a minha mudança que eu precisava. Isso eram os hábitos que eu precisava tomar pra minha vida. E não sair acordando, porque eu fiz o que a blogueirinha fez. Acordou de madrugada. Mudou, foi muito bom. Trouxe muitas coisas pra minha vida. Mas no final do dia eu tava morta de sono. Então é você acordar, ver um horário que seja pra você. Dentro da sua rotina. Dentro da sua realidade. E aí você vai mudando os seus hábitos. Vai mudando dentro da sua realidade. Então, a blogueirinha que fica em casa, que não precisa enfrentar uma CLT, um ônibus cheio, chegar em casa de noite, sair de noite, acordar às 5 da manhã tá perfeito pra ela. Pra você não. Eu acordo às 3 da manhã pra estudar. São as escolhas que eu fiz na minha vida, que eu tô fazendo. Entendeu? Como eu tô agora, eu tenho que estudar, tenho que fazer minha comida, fazer um feijão, dar uma arrumada nas minhas coisas, arrumar minhas coisas pra me trabalhar amanhã, o dia todo, chegar em casa de noite, pra fazer exercício físico, pra poder estudar às 3 da manhã. Porque de noite eu não tenho tempo, porque eu chego tão cansada que eu não consigo absorver nada. Então eu tenho que estudar de madrugada, fazer exercício físico, deixar tudo pronto pro dia seguinte. Tentar dormir, eu durmo às 9, 10 horas da manhã e acordo às 3, pra eu poder, porque eu quero tanto, eu odeio tanto, tanto a minha realidade financeira de hoje, eu odeio tanto a CLT hoje, eu odeio tanto, eu descobri, eu nunca gostei de trabalhar pros outros, mas hoje eu odeio tanto trabalhar pros outros, que eu tô disposta muito a mudar a minha realidade, a sair da CLT. Tô muito disposta a sair da CLT, muito mesmo. Eu odeio tanto acordar às 3 da madrugada, às 4, às 5 da madrugada, eu odeio acordar esse horário.
porque eu durmo 4 horas por dia, 4, 5 horas por dia. Eu fico morta de dor de cabeça, morta de cansado, de sono, mas o meu chefe não quer saber. Ele quer que eu produza para dar dinheiro pro bolso dele. É isso. Entendeu? E eu tenho que produzir. Se eu quiser pagar minhas contas, meu aluguel. Não tenho que brigar, eu tenho que me sujeitar a tudo isso. E o que fez eu mudar, que eu acreditaria, eu mudaria atrás, é o fato de eu odiar a vida que eu tenho hoje. E querer uma vida melhor amanhã. Isso fez eu correr atrás das coisas que eu quero. Então é o que eu digo pra você. O que você quer mudar na sua vida? Esquece os hábitos da blogueira. E busque os seus próprios hábitos dentro da sua própria realidade. E no próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre hábitos e mudanças. Eu vou te dar o exemplo da minha mudança de hábito, para você ver se encaixa na sua. Você criar a sua própria mudança de hábito, não copiar hábitos dos outros. Posso trazer exemplos de livros para você que eu li que foi muito bom para minha vida, mas eu não digo para você entrar no Clube das 5 porque é idiotice. Crie o seu próprio clube das 6, 6h30, 5h30, das 7. Porque não é a hora que você está produzindo, quão cedo você acorda. Se fosse assim, o padeiro seria rico. Mas a profundidade do comprometimento daquilo que você busca na sua vida. Isso sim faz mudança. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo, que é muito importante. E aí, vocês voltem aqui depois para me contar, botar nos comentários. E vocês acompanhar mais, né, nesses quadros do que eu tô falando, pra gente começar a ter um relacionamento mais próximos aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, pessoas maravilhosas. Obrigado e até o próximo vídeo. E a gente se encontra aqui. Eu quero ver o comentário de vocês sobre o vídeo e sobre a mudança de hábito. Até o próximo vídeo.